Saulo, 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 Paulo, 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 Paulette. Nessa parte 3, nós vamos analisar se Paulo era realmente zeloso pela lei, como ele já dizia lá no seu currículo, né? Estudante de Gamaliel, irrepreensível, como já vimos na parte 1, né? O currículo do apóstolo Paulo. E grande parte dos crentes, dos cristãos do Brasil e do mundo, eles não conhecem absolutamente nada de leis, são ignorantes nas leis da Torá. Então, como é que eles fazem para saber de lei? Eles vão se recorrer a Paulo, porque Paulo, segundo o próprio Paulo, veio lá do judaísmo, né? Tinha lá uma carreira no judaísmo. Então, Paulo sabe daquilo que está falando, porque Paulo está dizendo. Mas eles não se dão ao trabalho de verificar se Paulo falava e fazia. As atitudes valem mais do que 1000 palavras. Todas as palavras são mentirosas, até que as atitudes provem ao contrário. Será que Paulo mostra em atitudes aquilo que ele diz ser? Aí já é outros 500, né? Será que Paulo pratica aquilo que ele prega? Será que Paulo fala a verdade quando se refere à lei, entre aspas, em suas cartas? Será que Paulo era ignorante ou era irrepreensível? É para isso que vamos fazer a parte 3. Para saber se Paulo, além de um falso judeu, como já detectamos aí, também um falso cristão, essa parte 3 vai ser o checkmate. Porque vocês vão observar que a lei diz uma coisa, Paulo fala outra. Paulo é um bipolar. Algumas vezes ele fala uma coisa e fala outra também. Ele nunca se decide o que quer. Na circuncisão, ele falou que a circuncisão na carne é falsa, a do coração é verdadeira. Aí depois ele volta atrás e circuncida Timóteo. Rapaz do céu. Tem até vezes que Paulo chamou a Torá de merda, de bosta, lá em Filipenses. Outra hora ele fala que a Torá é uma maravilha. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou colocar assim as cartas sobre a mesa. Vou mostrar o que a lei diz e o que Paulo fala para ver se bate. Tem até momentos que Paulo se esquece da lei e faz uma merda lá. Eu não sabia. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote, rapaz. E aí vocês vão ver a desculpa dos PhDs da teologia, né? Dando uma passada de pano em cima dessa situação. É muito fácil, né? Você recorrer a Paulo quando o assunto é lei, sendo que o mesmo não vive aquilo que prega. Outro hipócrita também. Por que outro hipócrita? Porque Paulo, além de falso judeu, falso cristão, ele é fariseu, segundo ele, né? E fariseu, ele tem uma conotação negativa no Novo Testamento, né? O fariseu, ele tem uma imagem de hipócrita, que, aliás, Jesus também foi um fariseu. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E se fariseu é a conotação de uma associação à hipocrisia, porque fala para os outros fazer, mas ele mesmo não faz? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Paulo também é a mesma coisa. Mas o que eu vou usar neste vídeo aqui é uma linguagem muito simples. Não quero ofender a fé de alguém, tá? Mas vai ser uma coisa muito interessante.
Porque nada mais, nada menos, as pessoas não vão mais confiar em Paulo quando o assunto é lei, porque Paulo fala daquilo que não sabe, porque Paulo é um ignorante nas leis. Não vão mais se prender a textinho isolado, né? Não, Paulo não é de confiança aí quando fala de lei, tá, gente? Porque ele chama lá a lei de merda, já começa por ali, lá em Filipenses, né? Mas vamos ler o contexto. Opa! Vamos pegar ali umas bíblias de estudo, né? Pra você ver como que os PhD falam, né? Meu filho, tem que trazer as provas. Tem que trazer. Além do mais, nós vamos fazer aqui a leitura especial, né? Como é que a pessoa vai falar de lei de algo que ela não domina? Então, por Paulo ser mentiroso, como já falamos na parte 1, né? Quando ele confessa que ele é um mentiroso nato. Então é mentira quando ele fala aqui, por exemplo, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Mentiroso! Ele é mentiroso quando fala que é irrepreensível. Da tribo de Benjamim. Como é que um judeu não conhece as leis? Como é que um judeu como Paulo, judeu fake da Shopee, é ignorante, analfabeto, burro nas leis da Torá e comete muitas falhas, muitas mentiras, muitas gambiarras, rapaz? Olha só, ele é zelador de Deus. O currículo desse igual de Paulo não era para ele ser um ignorante, era para Paulo ser o master da lei, o master, o power, os more, o ultra supra sumo da lei da Torá. Paulo deveria ser, mas Paulo comete muitas gafes. Paulo dá muitas mancadas. Paulo mente que nem sente. Então você que está acompanhando essa série, se prepare. Anote todos os textos, as referências. Seja um estudante, questione. Não fique limitado à crença, né? Rapaz, eu já tô levando pedrada de cristão só porque eu tô falando de Paulo. Isso mostra que os cristãos servem, adoram, veneram, idolatram mais Paulo do que Jesus. E grande parte dos cristãos, obviamente, vai se basear pela fé. E se é pela fé, gente, eu acho que eles não têm nem o que comentar nada. É simplesmente eles serem honestos e dizer assim, olha, é uma questão de fé nos cultos que ninguém acabou. Mas eles não conseguem, eles tentam fazer todas as gambiarras, os malabarismos para poder passar o pano. Nossa, gente, olha, nossa. Sabe, é igual um cavalo que solta um cocôzão daqueles bem grosso, grande, meio fedendo mesmo. O negócio já tá fedendo, rapaz. O povo vai tentar passar um bom ar, fede mais ainda. Não dá, fica quieto. Mas cristão não consegue. Entendeu? Ainda mais quando eu fazia um vídeo desse parte 3, mostrando as ignorâncias, o analfabeto mobral que Paulo foi em referente à lei, você vai ver que ele é um judeu da Shopee, gente. Não dá pra confiar. Mas antes da gente iniciar nossa investigação, oh my God, eu venho lhe convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E se prepare e solta a vinhetinha. Bem, antes da gente iniciar a nossa investigação, vamos pegar aqui a definição, o significado da palavra ignorante, para você entender comigo porque Paulo foi ignorante concernente às leis. Temos que pegar também o dicionário, né? Temos aqui no Google. E olha aqui, uma pessoa ignorante é aquela que carece de conhecimento, instrução ou cultura sobre determinados assuntos ou que demonstra falta de conhecimento, consciência ou informação sobre algo específico. Então a pessoa acaba agindo pela fé e não pela razão.
né? Vamos aqui alguns outros significados. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui, o dicionário: pessoa sem instrução, que não tem conhecimento, pessoa rude, estúpida. Aquele motorista é um ignorante. Adjetivo, característica de que não possui instrução. A palavra ignorante é um adjetivo que descreve uma pessoa em estado de consciência e pode descrever indivíduos em deliberadamente ignoram ou desconsideram, né? Então, a pessoa que desconsidera as leis e começa a inventar é uma pessoa ignorante, né? Acaba que agindo por instinto, por fé, né? Ele muitas vezes, ele cita a Torá, cita a lei. Não me refiro ao livro Bíblia nem ao Antigo Testamento, Torá. A pessoa cita a Torá, né? Mas quando você vai lá na Torá, não tem nada daquilo que ele falou. Entende? A pessoa que fala muito de Torá, muito de lei, né? Ou que age contra a Torá. A Torá fala para não fazer, ele vai lá e faz. Ignorante. Eu não sabia, mas é judeu, né? Lá no currículo da pessoa fala assim: não, eu sou instruído, eu sou um expert, eu estudei com Gamaliel. Mas eu esqueci. É mais ou menos isso. Então essas características você vai encontrar em Paulo. Paulo é ignorante nas leis. Então não adianta a pessoa vir do judaísmo dizer que estudou com Gamaliel. Você imagina assim: nossa, é o cara espiritual, é o filósofo, é o conhecedor, o master, o king, né? O supra-sumo, the king of the power and the manders, the master of the universe, é o apóstolo Paulo. Mas na prática ele é um vacilão, um mané, um toupeira, um burro analfabeto, para não falar coisa pior. E você vai entender o porquê. Paulo é um estúpido nas questões de lei. E eu vou provar isso para você agora. Uma coisa eu vou dizer para vocês: quando um cristão ele pega as cartas de Paulo e pega aqueles textinhos isolados que falam a respeito de lei, ele automaticamente esquece outras partes que Paulo fala de lei que se contradizem com outras partes que ele pegou da lei. Há um confronto. E o cristão, ele praticamente não estuda a lei, não lê, não verifica, ele não consegue ser um crente bereano, que aliás o cristão bereano é uma recomendação do próprio Novo Testamento, né? Onde a pessoa tem que olhar lá realmente se está escrito o que a pessoa está falando, né? Enfim, chamados de mentalidade nobre. Mas na questão de lei, grande parte dos cristãos são ignorantes, não são bereanos. Eles acreditam porque Paulo falou, está escrito, né? Então Paulo, vamos dizer assim, ele dá na cabeça do cristão uma preguiça cerebral, tá? Tá tudo mastigadinho? Tá tudo mastigadinho, é só pegar, colocar na boca e comer, meu filho. Então o cristão, ele é enganado, ele é um mané, porque pensa que Paulo é um expert, the king of the power, nas leis, e já vai logo citando lei lá. Então o cristão se passa como também um expert, né? Mas com o tempo de leitura de Paulo, ele vai percebendo essas contradições, mas ele tem medo de perguntar, de questionar, ele tem medo de perder a salvação, né? Porque ele pensa no diabo, que o diabo tá usando a mente, tá entrando na mente dele, tá fazendo ele questionar, mas não é o diabo, é o cérebro, tá tentando pensar, mas o cristão, no cristianismo é proibido ele pensar. Então aqui nesse vídeo ele vai tomar uma esfregada na cara, o cristão no caso, para ele entender o porquê que Paulo foi ignorante, um tapado nas leis, né?
Vamos ler aqui. E claro que acredito eu que depois desse estudo, se a pessoa for honesta e tomar vergonha na cara, ela não vai mais confiar em Paulo em coisa nenhuma, porque já desde a parte 1 já detectamos que ele mente e confessa que é mentiroso, né? Vamos ler aqui. Recordemos que Paulo estudou e se instruiu sobre o amparo de Gamaliel, reconhecido doutor da lei e proeminente membro do Sinédrio, como já vimos lá no começo, o tal do currículo do apóstolo Paulo, né? Aí Paulo escreve aqui, Lucas, né? Aqui, ó, Paulo, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e desta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei e de nossos pais, zeloso de Deus com todos vós hoje sois. Então ele chama a lei de verdade, a verdade da lei, né? Olha só, ele foi criado aos pés de Gamaliel, o grande. Mas aí na prática mesmo você vai ver que ele não estudou porcaria nenhuma, né? Acho que só fez aquela média, né? Falar assim, não, eu vou encostar aqui em Gamaliel, mas eu não vou praticar aquilo que Gamaliel ensinou, né? Vamos subir aqui. E recordemos também que Paulo foi membro da polícia judaica do Sinédrio, com autoridade de perseguir e capturar cristãos, a tal ponto que obtinha permissões para perseguir cristãos, chegando inclusive a locais geograficamente tão distantes quanto Damasco. Tudo isso nos faz pensar que Paulo tivesse um conhecimento bastante amplo e profundo das leis judaicas. Mas não é assim. Como veremos, o desconhecimento de Paulo dos elementos mais básicos dos estatutos e costumes judaicos são escandalosos e terríveis. Vejamos alguns deles. Paulo, ao chegar a Jerusalém, se reúne com um grupo de anciãos judaicos muito zelosos pela lei, os quais questionam Paulo porque está pregando ensinamentos opostos às leis judaicas. Mas, gente, onde que Paulo fez isso? Aí, ó, Atos 21, 17 ao 26. Rapaz, eu tenho que ler tudo isso. Vamos ler, né, para entender as coisas direito, né? Olha lá. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes muito por miúdo que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-lhe, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantas milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados e que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo caso necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se santifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. É uma coisa muito parecida com aquela passagem de Atos capítulo 15, né? Onde lá o Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Mais ou menos isso.
Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado por eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até que se oferecer por cada um deles a oferta. Vamos ver aqui. Os 4 homens que cumpriam as cerimônias de purificação eram judeus que tinham feito o voto de nazireato por um determinado tempo. Essas cerimônias envolvem gastos consideráveis. Entende-se, portanto, que Paulo, ao assumir estes gastos, infiltrando-se entre eles, sem haver feito antes o voto prévio, e com razão, cai no caso da corrupção de 4 nazirim, crime muito grave, tanto para si como para eles. Também no crime de falsa declaração de nazireato, verdadeiro sacrilégio, pois profana as cerimônias de liberação deste estado. No versículo 24, esclarece que devem raspar a cabeça. Isto é muito contraditório, já que em 1 Coríntios 11:14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Bem, essas questões aí muito me lembram, né, que Jesus, da qual Paulo seguia, né, dizendo-se imitador, ele cravou na cruz, né, esses rituais de rapar a cabeça, né, e tal, e Paulo incentiva eles a fazer. Quer dizer, ele está invalidando o sacrifício de Jesus mesmo? É isso que eu estou entendendo, gente. Porque se Jesus já aboliu essas coisas cerimoniais, esses rituais todos na cruz, por que Paulo está oferecendo o produto do seu esforço, né? Você me entende? Então, Paulo não está meio cristão aqui não, né? Mas vamos tentar aqui descobrir alguma coisa para a gente achar que esta frase demonstra sua fraude durante esta cerimônia sacrílega, e principalmente que jamais foi judeu. Flávio Joséfo, olha só, tá vendo? É um nome que cristão gosta de falar sobre ele, né? Escreve em Antiguidades Judaicas que Herodes Agripa I pagou algumas vezes os custos do fim do nazireato de numerosos nazirim que não possuíam dinheiro, mas o fez de maneira oficial e em sua qualidade de soberano, sem participar clandestinamente, como Paulo. De fato, o que Paulo perseguia era mudar de cara, alegando um motivo oficial e confessável. Daí sua sacrílega artimanha. Em Jerusalém, o tribuno Lísias convoca o sinédrio e chama Paulo à sua presença, que se apresenta sob a proteção de legionários. É então quando nosso Paulo tem a audácia cínica de declarar, olha só, cínica. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. E devido a este atrevimento, o sumo sacerdote Ananias ordena a um dos que estão ao seu lado que o golpeie na boca. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Quer dizer, Paulo tomou um KO na boca, um box, porrada mesmo, porrada. É depois que Paulo toma um box na cara, né, um Street Fighter, um Mortal Kombat, e Paulo declara-se furioso. Atos 23:3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Né? Rapaz do céu. Aqui na teologia cristã, os PhD na teologia cristã vai dizer o seguinte: pode procurar em qualquer bíblia de estudo que vocês tiverem aí, essa passagem de Atos aí, que Paulo estava, sei lá, satirizando, né, tirando um barato da cara do pessoal da época, né, mais ou menos isso, né. Mas vamos ver o que está dizendo aqui, rapaz. Como cal vivo, aliás, eu vou pegar até esse texto mais para frente no vídeo,
para te mostrar a gambiarra, né, que os teólogos fazem nesse texto. Como cal viva se branqueavam as soleiras, lintéis e portas dos túmulos usados para avisar os judeus e evitar-lhes o contato com um lugar impuro, onde lentamente se decompõem os cadáveres. Os qualificados de sepulcro e parede caiada eram equivalentes a chamar alguém de podre ou carniça. Jesus tampouco se privou de utilizá-los, no caso Mateus 23, 27 e Lucas 11, 44, que eu vou ler para vocês agora aqui. Bem, no caso de Mateus 23, 27, ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Bem, e no caso aqui de Lucas 11, 44, ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, pois por sobre as quais os homens andam sem saber. Então o que acontece? Paulo, dando-se conta então da magnitude da besteira que havia cometido, respondeu sem vacilar para os judeus que o acusaram de insultar o soberano pontífice de Deus. Atos 23, 4. Aqui que Paulo fala. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do povo. Rapaz do céu. Como é que o cara desse, se dizendo judeu, não vai saber identificar o sumo sacerdote? Acredito eu que é pelas vestimentas, né? Da mesma forma que um cara vai cuspir ou catarrar bem nos olhos do Papa, lá novo, lá americano, né? E aí os católicos vão ficar doidos. Como ousas catarrar nos olhos do Papa, do soberano pontífice de God? Ai, mas eu não sabia que ele era o Papa. Olha só, rapaz. E tem uma lei que proíbe Paulo de fazer isso. Tem uma lei. Eu vou até pegar aqui na Bíblia King James, né, um aplicativo, lá em Êxodo 22, 28. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo, né, o sacerdote, né? Mas Paulo era ignorante, não sabia, porque se eu soubesse, não faria isso. É automático. Vamos continuar a ler aqui. Isto constitui uma prova a mais de que não era judeu, como eu já aqui, confirmando, e que não cresceu espiritualmente aos pés de Gamaliel, como afirma, porque nesse caso conheceria o rosto daquele que lhe sucedeu, seu sucessor direto, e certamente deveria que tê-lo já encontrado como simples sacerdote correndo na casa de Gamaliel. Pelo menos conheceria as suas roupas, assim como eu falei lá do Papa, né? Você conhece ele pela vestimenta. Aí, ó, vai vendo aqui, ó, ornamentos rituais, e saberia assim identificá-lo no sinédrio sem dificuldade. Quem pensaria, por exemplo, um sacerdote católico romano que, na presença de um concílio, não saberia distinguir ao Papa por seus ornamentos particulares, seu posto, sua importância e sua autoridade? Paulo demonstrou aqui sua ignorância total e absoluta das leis e costumes judaicos. Com certeza, Paulo mentiu ao assegurar que estudou a religião judaica aos pés de Gamaliel, o doutor supremo, tal como ele pretende ou como afirma
em Atos 22, 3. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. Atos 22, 3. Né? Vamos ver aqui, ó. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Mentiroso! Paulo, mentiroso! Ignora completamente os seus detalhes. Quando declara desdenhosamente: Deus cuida dos bois, em 1 Coríntios 9:9, pensa como um bom edomita ou um bom árabe, mas não como um filho de Israel, ou recordaria as prescrições de Moisés a respeito dos animais, prescrições cheias de piedade e uma doçura totalmente estranhas à época em que foram citadas, e aos povos que eram então inimigos de Israel. Citaremos alguns exemplos. Aí temos aqui esses textos aqui, se quiser conferir na sua Bíblia, fica à vontade, até melhor para você entender. E o animal que era sacrificado ou imolado não teve sentir a morte. Para isso, o fio da faca não deve ter nenhum defeito, uma vez que o animal não deve sofrer em absoluto. Caso contrário, a carne é impura e imprópria para consumo. Convenhamos que, para a época de sua promulgação, semelhante lei implicava um avanço considerável em relação às leis em vigor. Esta benevolência para com os animais herda de Moisés do Egito antigo. O cristianismo, sendo paulino, ignora tudo isso. Se revisarmos as epístolas atribuídas a Saulo, perceberemos que conheceu as escrituras judaicas apenas através da versão grega chamada dos 70. Tá vendo aqui? Então Paulo era judeu da Shopee. Ele não conheceu o Torá, ele conheceu a versão dos 70, a Septuaginta, se não me engano, né? Que era utilizada pelos gentios que aderiram à religião judaica. Pois bem, se tivesse estudado durante longo tempo aos pés de Gamaliel, rabino de Israel, os cursos de teologia seriam em aramaico, sobre textos hebraicos. O rabinismo de Paulo é superficial, nem ao menos adquiriu a respeito e a ciência sagrada que era a sua própria razão de ser. Podemos dizer que aos verdadeiros rabinos, aos fariseus puros, só os consegue vê-los através de um prisma que os deforma, e não me surpreenderia que fosse de fato assim. E aqui temos uma referência interessante aqui, ó, Gilbert Le Christ 5. Por outro lado, e muito mais assombroso ainda é o quando vemos que Paulo assegura que a lei no Sinai não foi dada a Moisés pelo Eterno, mas por um ou vários anjos. Lembra disso? Mas aí eu pergunto, aonde no Torá diz que a lei no Sinai foi dada pelos anjos? Eu desafio qualquer cristão aí, né? Se não tiver, mentira de Paulo, porque obviamente que não tem, ele inventou isso aqui. Contradizendo que o Antigo Testamento afirma, Paulo diz que foram anjos e não Deus quem deu as leis a Moisés. É evidente que esta afirmação deveria de Paulo em sua epístola aos Gálatas. Olha a invencionice. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Mentira! Paulo inventou isso, porque não tem na Torá isso. No entanto, a mesma declaração de que a lei no Sinai foi promulgada pelos anjos, Atos a coloca na boca de Estevão, o diácono, no entanto, em que vai ser apedrejado pelos judeus exasperados com o que se consideram blasfêmias.
Por incrível que pareça, Estevão não soube que o Antigo Testamento é Deus quem aparece na sarça ardente, ou tudo é uma manipulação. Vai saber, né? Atos 7,30. E contemplados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. E Paulo não se converteu. Inclusive está ali, ao que parece, montando guarda diante das vestimentas dos carrascos, em Atos 7,58. Sua epístola aos Gálatas, portanto, ainda não foi escrita. Mas nisso não pensou o escriba anônimo do século IV. É conveniente recordar que o judaísmo compreendia duas categorias de fiéis. Um se convertia verdadeiramente em filho de Israel após duas etapas, a saber, vamos ver essas duas etapas aqui. Olha só, em vivendo e aprendendo. Prosélitos do primeiro grau, chamados tementes a Deus. Esses observam a lei de Noé, daí o seu nome de Noaquitas, mas se não me engano também é Benenoa. Ou seja, não consumiam sangue e por esse motivo nenhuma carne procedente de animal afogado, baseado em Gênesis 9, do 1 ao 7. Prosélitos de segundo grau, chamados de justiça, observam a lei de Moisés com todo o seu rigor, proibição de sangue, carnes consagradas e oferecidas em altares dedicados a outros deuses. Isso aqui eu não conheço, não. De carnes procedentes de animais afogados ou impuros. É fácil tirar a conclusão de que Paulo nem ao menos foi prosélito de primeiro grau, um temente a Deus, porque ao ter que respeitar a lei de Noé, que impunha a fecundidade sexual em Gênesis 9:7, não poderia aconselhar seus seguidores, como ele mesmo fez, em 1 Coríntios 7:38. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. É conveniente recordar a circuncisão irregular que lhe realizou seu discípulo Timóteo, do qual devemos supor que nem ao menos foi um correne regular que a praticou. Aqui temos 4. Paulo, instruído e doutorado pelo mestre Gamaliel. Mentira. Paulo, profundo conhecedor das leis e costumes judaicos. Mentira também. Até onde poderá apertar a venda nos olhos dos cristãos que insistem em ver Paulo como apóstolo digno de Jesus? Filipenses capítulo 1, verso 18. Mas o que me importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com mentiras, ou em verdades, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Bem, para ninguém reclamar aqui que eu estou pegando textinho isolado, o que dá a entender pelo contexto aí, né, é que existiam pessoas que estavam pregando o evangelho, né, e estavam utilizando de várias formas para ganhar as pessoas, com mentira, com heresia, né, enganando as pessoas, né, aplicando aquele golpe de 171 para convencer as pessoas. E Paulo se alegrava com isso, né? Ele não se importava. Inclusive, eu não sei que tradução que é essa aqui, né? Porque tá aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com mentiras. Então as pessoas estavam usando da mentira, né? Que é um atributo, segundo o cristianismo, do diabo, né? Ou com verdade, me alegrarei e continuarei me alegrando. Só que se você pegar traduções de Bíblias mais antigas, você vai ver coisa que a merda é mais fedida ainda, né? Eu vou trazer para você aqui, você ainda tem uma ideia. O que vocês estão vendo aí são 8 traduções de Bíblias, né? Desde aqui a do século XVIII, com a versão João Ferreira de Almeida, de 1809, com a Bíblia de Jerusalém, de 1975. E aqui embaixo existe a sequência, né? Que eu cacei aqui, encontrei e juntei tudo, né? Olha como que era aqui, ó. Pois que, todavia, em toda maneira, com fingimento. Olha só, essa palavra com fingimento.
Então era usada a forma de fingir para pregar o evangelho, e Paulo se alegrava. Olha lá, Cristo com CH, tá vendo? Interessante. Só que aqui, ó, que Cristo é denunciado, e nisto me gozo e também me gozarei. Era assim. Era a forma correta, com fingimento. Inclusive, se você pegar no Codex Sinaítico, você vai encontrar esse termo fingimento. Aqui na Bíblia de Jerusalém, 1975, você encontra aqui essa palavra, hipócrita. De forma hipócrita. Essa versão aqui já tem aqui um termo aqui, ó, fingimento também, ela manteve. Aqui, ó, com boas ou má intenções. O que interessa é que Cristo está sendo anunciado. E eu fico contente com isso. E continuarei a me alegrar-me. Aí o negócio começou a mudar. Na versão aqui, ó, LTT. No entanto, o que então importa, ademais de toda maneira, quer como ostensivo, disfarce, olha só, ostensivo disfarce, ou dentro da verdade, o Cristo é pregado e nisto regozijo, sim, regozijarei. A versão King James atualizada, no caso, qual eu uso, né, em aplicativo para conversar com os cristãos, todavia o que importa, o importante é que qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro, em verdade sempre me alegrarei. Esta outra versão, contanto que Cristo é anunciado da maneira ou com fingimento, ou em verdade, com mentira. Mas o que importa de qualquer maneira, com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado e com isso me alegro e me regozijo. Vocês percebem o tamanho da encrenca? Então, nos dias de hoje, nós temos aí pregadores que usam da mentira, da falsidade, né, com disfarce, como as traduções aí colocam, né? Com motivos escusos. E muitos cristãos se incomodam com isso, né? Chamam esses caras de hereges, falsos pastores, pregadores. Aliás, que não existe nem motivo dos cristãos acharem esses caras, Agenor Duque, Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, entre outros, que usam dessas táticas, né, para poder anunciar o Cristo com fingimento, porque Paulo se alegrava com isso, né? Então você percebe nessas traduções aqui, que as traduções com o tempo que foram atualizadas, elas foram sendo falsificadas. Tiraram essa palavra aqui, ó, com fingimento. Nas versões posteriores não tem fingimento. Mas Paulo, se dizendo judeu, olha só, Paulo se dizendo judeu, aluno de Gamaliel, né, zeloso pela lei, ele deveria ter a obrigação de saber o que a lei diz sobre enganar o próximo. Será que ele sabia? Porque se ele soubesse, no caso, ele não gozava, ele não se alegraria, né? Vamos ver aqui que o texto fala. Aqui traz a resposta. Olha só aqui, ó. No caso Levítico 19:11, diz o que lá? Não furtareis, olha, tá bem vermelho, hein? Nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Quer dizer, se Paulo conhecesse a lei, como ele diz no seu currículo, né, ele lembraria desse texto da lei aí. Então, automaticamente, ele não se alegraria com a pregação que as pessoas estavam fazendo lá, como diz aqui, ó, Filipenses 1:18. Me regozijo. Se ele se regozija se dizendo judeu, então dá para entender que ele era ignorante na lei, porque se ele conhecesse, ele não se alegraria. Ele repreenderia as pessoas por estar utilizando táticas desonestas
para anunciar o Cristo. Ele não falaria, de qualquer forma, com verdade ou com mentira, o importante é que Jesus seja pregado. Entendeu? E temos aqui 1 Coríntios 9 ou 20. Olha só. E fiz-me como judeu para com judeus. Então, se ele se fez, é porque não era automático, né, gente? Olha lá, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Como se estivesse, porque ele não estava. Ele não era judeu. Porque para um cara que diz que é judeu, aluno de Gamaliel, zeloso da tribo de Benjamim, e dizendo que é hebreu, judeu, né? Então ele deveria lembrar dessa lei, quer dizer, é mentiroso aqui. Bem, essa parte aqui chega até a ser engraçado, né? Porque eu me lembro de muitos cristãos em debates, em grupos do WhatsApp, principalmente adventista do sétimo dia, para defender lei, né? Para assim dizer, que eles fazem assim, eles pegam um textinho isolado de Paulo defendendo a lei, mas esquece de outras partes ao mesmo tempo que Paulo condena a lei. Ele chama a lei muitas vezes de merda, cocô, no caso lá Filipenses, né? Olha aqui, ó, escória, Filipenses 3:8. Então Paulo chamando a Torá do Eterno de merda, de bosta. É porque tá de escória, porque é uma versão, mas é uma coisa, é lixo, merda, cocô, né? Então Paulo é bipolar, ele não sabe o que é lei. Ele não sabe se a lei ao mesmo tempo é santa, se é boa, mas chama de maldita, chama de merda. Fala que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, mas os que praticam a lei serão justificados. Aqui temos contradições. Eu tenho prazer na Torá de Deus, sirvo a Torá de Deus, Jesus me livrou da Torá do pecado e da morte. Aí, tá vendo? Abolimos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Cristo desfez a lei dos mandamentos, tá vendo? Então Paulo, ele é um 7-1. Não dá para confiar em Paulo quando vai falar de lei. Ou ele fala uma coisa, ou ele fala outra. Então por isso que a cristandade é uma confusão de Babilônia. Então o cristão ele tem que ter a consciência que se ele usa Paulo para defender sábado, guarda de sábado, ele também tem que usar também Paulo metendo o pau no sábado também, na lei. Então Paulo é mentiroso, não dá para confiar. Ou ele fala que é santa, ou ele fala que a lei é santa, ou ele fala que a lei é maldita. Ou ele fala que a lei é boa, ou ele fala que é uma bosta. Entendeu? O que vocês vão testemunhar agora é um áudio de uma pessoa, se não me engano, o nome dele é Sérgio Marques, né? Se diz pastor da Assembleia de Deus. E ele me xingou, né? Mas esse áudio tem alguns anos, né? Tudo porque na época eu denunciei o apóstolo Paulo como falsário e ele reagiu dessa forma, né? Acompanhe o áudio, é escandaloso. Você é um canalha descarado, mentiroso, filho do diabo, satânico. Você é muito mais bicha do que você imagina. Você não tem nada de homem mesmo. Você é um homossexual enrustido, infeliz, despeitado contra o grande apóstolo Paulo. Homem. Ali foi homem com H maiúsculo. Agora um desgraçado da boca imunda, miserável, nojenta, que não conhece bosta nenhuma, só vomita nojeira por essa boca de latrina sua, essa boca de fossa fétida. Aí você acha que a gente vai ficar calado, Cristiano? Toma vergonha na sua cara, enfia essa sua boca no rabo e vê se cala a boca, imbecil. Tu é um bandido, cara. Tu é safado, tu é bichona. Tu é bichona. Descarado, sem vergonha. Toma vergonha na sua cara, infeliz. Mas você merece uma taca, mas uma taca bem dada, para ficar moído no chão, para você saber quem é Paulette. Paulette?
é o seu progenitor, que joga uma bosta dessa no mundo. Você é um canalha descarado, mentiroso, filho do diabo, satânico. Você é muito mais bicha do que você imagina. Você não tem nada de homem mesmo. Você é um homossexual enrustido, infeliz, despeitado contra o grande apóstolo Paulo. Homem. Ali foi homem com H maiúsculo. Agora um desgraçado da boca imunda, miserável, nojenta, que não conhece bosta nenhuma, só vomita nojeira por essa boca de latrina sua, essa boca de fossa fétida. Aí você acha que a gente vai ficar calado, Cristiano? Toma vergonha na sua cara, enfia essa sua boca no rabo e vê se cala a boca, imbecil. Tu é um bandido, cara. Tu é safado, tu é bichona. Tu é bichona. Descarado, sem vergonha. Toma vergonha na sua cara, infeliz. Ah, mas você merece uma taca, mas uma taca bem dada, para ficar moído no chão, para você saber quem é Paulette. Paulette é o seu progenitor, que joga uma bosta dessa no mundo.